Às vezes você olha pra uma pessoa e você pensa, nossa, essa pessoa bate nos filhos. E tá tudo bem. Você realmente transcende todo o seu julgamento, transcende toda a sua intolerância, transcende seus preconceitos e você vai lá e mesmo assim você ajuda a pessoa. Mas você vê a verdade. Por quê? Porque é a verdade, é aquilo que não pode ser escondido. Já diria Carl Jung, inclusive, para quem não me conhece, eu sou analista junguiana. Então, para Carl Jung, fala, verdade divina é aquilo que não pode ser escondido. É fato. Uma pessoa quando tá fazendo, sei lá, vamos supor aqui que tá batendo nos filhos, os anjos de guarda estão vendo, então aquilo não é escondido. Não é como se pudesse ser um segredo. Aquilo nunca foi um segredo. O ponto é que, às vezes, quando você olha para o outro, aquela pessoa, ela escolhe, por uma questão óbvia, né? Porque ninguém vai sair falando por aí, eu bato nos filhos, exemplo, tá? Só que ela escolhe deliberadamente não te contar essa informação. Porque essa informação, ela é contida para aquela pessoa, não é segredo. Segredo não existe. Ela é contida, entendeu? Então, a contenção daquela informação, ela simplesmente não é necessária quando você é parte do todo, entendeu? Uma coisa é você olhar com o seu ego, peraí, com o seu ego individual para outra pessoa que está separado. Outra coisa é o estado eu superior que te coloca na perspectiva do todo. Todos nós somos um, ou seja, não existe você ou outro. Existe a própria fonte criadora. É como se a minha mão esquerda olhasse para a minha mão direita. Faz parte do meu corpo, entende? Então, a minha mão esquerda e a minha mão direita, na perspectiva individual delas, elas podem olhar uma para outra e pensar, olha só, a minha mão, vamos supor, vou inventar aqui, tá? Minha mão direita aqui tá olhando para a minha mão esquerda e pensando, você usa uma aliança e fica com inveja da minha mão esquerda. Outra coisa é, minhas duas mãos fazem parte do meu corpo, então faz diferença qual mão que tá a aliança. Entende? Exemplo, tá bom? Só tá trazendo exemplos didáticos aqui para vocês. Eu sei que parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, tá? Esse é o segundo passo. Segundo passo do desenvolvimento da sua conexão com o seu eu superior. Primeiro passo, expansão de consciência e recuperar você na posição de co-criadora, mestre de si. Segundo passo, desenvolvimento dos seus sentidos psíquicos, que envolve o desenvolvimento de virtudes. Entendeu por que não dá para fazer isso numa meditação no YouTube? Na última vez que a gente abriu a turma da Semana do Eu Superior, que a gente abriu a turma do Método Eu Superior, uma pessoa perguntou pra gente, durante as lives de aquecimento, inclusive. Ela perguntou, tem como você me resumir a forma de conexão com o seu eu superior em uma frase simples? E aí eu disse, não tem como, não é possível isso, porque seria fingimento. E a gente não tá aqui para fingir que vai levar vocês à conexão do eu superior. A gente não tá aqui para isso. A gente tá aqui para levar de verdade. Quem quer de fato chegar a viver uma vida divinamente guiado e viver de verdade a vida livre da dificuldade, do sofrimento, dos aprendizados de virtudes através de situações de sofrimento. Livre do ego, do eu sobrevivente, livre do ego no sentido de não ter mais o ego liderando a personalidade, ou seja, aquela insegurança crônica, aquela preocupação excessiva com o que os outros estão pensando de mim, o que os outros vão falar de mim, ai meu Deus, estão me atacando, estão me perseguindo. Aquela preocupação excessiva quando você vai para o trabalho e fica pensando, eu vou perder meu emprego, aquela preocupação excessiva do dinheiro, aquela preocupação excessiva do sobrevivente. Quando você sai da vibração do eu sobrevivente, o seu eu superior está liderando a sua personalidade, o seu eu sobrevivente está em comunhão, ou seja, está em alinhamento com o seu eu superior, é quando realmente você começa a ter de volta as suas virtudes. E as suas virtudes trazem consigo a vida que você quer ter. E aí vem tudo. Vem relacionamento, dinheiro, vem tudo. Quantas horas tem o curso? Vixe, peraí. Mozão, vou tentar perguntar aqui para te responder. Boa noite, pessoal de Portugal. Boa noite, boa noite. Chegando atrasada, Maria, não tem problema, tá? A Silvia, boa noite, boa noite. Silvia, eu vou chamar o André que ele sabe de cabeça, tá? Mas aí quando ele chegar eu te falo. Assim que ele chegar aqui eu falo pra você quantas horas. Vou perguntar.
tá? Terceiro passo, então, mecanismos de canalização do seu eu superior. São mecanismos diferentes de canalização. Sim, cada ser humano é único. Não existe um único sentido psíquico. Existem pelo menos 4. O que isso significa? Significa que tem pessoas que não conseguem meditar e conseguem se conectar com o eu superior e canalizar do mesmo jeito. Tem pessoas que não conseguem respirar porque tem crenças inconscientes de que respirar dói. Tem a ver com o nascimento, enfim. Tem pessoas que não conseguem ouvir, tem pessoas que não sentem nada. Então, cada ser humano tem uma configuração diferente nos seus sentidos psíquicos. O que acontece é que quando nossos chakras eles expandem pela primeira vez, no geral, isso gera algumas configurações que são, aspas, viciadas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a primeira vez que o seu chakra sexual expandiu e você sentiu o seu chakra sexual, isso trouxe para você vergonha e culpa. A partir daquele momento, a expansão do seu chakra sexual, ele fica, que é o do baixo ventre, né? Ele fica atrelado com vergonha e culpa. Aí você começa a fechar. A energia começa a emergir da sua coluna de luz e antes de chegar na sua coroa, ela para. Por quê? Vergonha e culpa. Então tem um processo e vários mecanismos de canalização. Tem pessoas que canalizam o eu superior escrevendo, que é uma das principais formas, inclusive, dentro do método eu superior. Tem pessoas que canalizam o eu superior ouvindo. Tem pessoas que canalizam o eu superior enquanto estão dormindo, fazendo projeções ou bilocações. Cada pessoa tem o seu jeito, tem a sua forma. E a gente ensina todas essas, entende? Então é por isso que a gente sabe que 100% dos nossos alunos e das pessoas que estão dentro do método eu superior podem e são capazes de canalizar o eu superior. Por quê? Porque tem mecanismos de canalização, mecanismos de conexão diferentes. Aí explica um pouco para vocês, por isso que a gente não coloca uma meditação no YouTube de conexão com o eu superior. Por quê? Porque pode ser que a sua forma, o seu mecanismo de canalização não seja através de uma meditação guiada. E tá tudo bem se não for. A gente acha diferentes mecanismos, então a gente tem diferentes formas. A gente tem a forma através da respiração, através da Kundalini, através da ascensão da sua coluna de luz, através dos seus guias mentores, a gente tem através dos seus diferentes sentidos psíquicos, através da escrita, são várias formas diferentes, tá? Então, só para você ter esse aspecto, através da intuição pura, do simples saber. Então, cada um tem a sua forma. Você precisa encontrar dentro de você os seus mecanismos de canalização. Só que para você encontrar dentro de você, é o ideal que você teste vários, tá? Esse é o terceiro passo. E o quarto passo, curador cure a si mesmo, que é quando você começa a trabalhar os seus traumas, trabalhar os seus bloqueios, trabalhar, por exemplo, sair do sacrifício. Lembra que a gente falou que tem pessoas que acreditam que precisa ser muito difícil, muito sofrido para fazer sentido? É uma crença que coloca as pessoas no lugar de sacrifício. Tenho que sofrer muito, porque aí a fonte criadora vai olhar para mim. Aí a fonte criadora vai gostar de mim. Aí a fonte criadora vai me admirar. Por quê? Porque há uma crença coletiva no planeta de muitos seres diferentes que acreditam que não são dignos e não são merecedores de irem diretamente até a fonte criadora. Precisa que alguém os leve até lá. Por quê? Porque acreditam, e isso é dependência, tá? Idolatria é uma armadilha. E acredita que não pode ir até lá. Só que eu queria trazer para vocês o seguinte. A fonte criadora de tudo que existe não é militar, não é bélica, não é hierárquica. A fonte criadora de tudo que existe está dentro de cada um de nós, de mim, de você. A fonte criadora de tudo que existe é tudo que existe. Deus é tudo que existe. Então não tem uma escala militar de um tem que responder para o outro. Não é uma guerra. Quando a gente começa a sair da consciência de conflito, de uma consciência conflituosa que também é coletiva do planeta. Quando a gente começa a sair dessa consciência bélica, aí a gente começa a entender um pouco mais sobre a verdadeira energia da própria fonte criadora. Que a fonte criadora é tudo o que há. E porque é tudo o que há, você já está pronta. Você é digna e merecedora e já está pronta de se conectar e canalizar diretamente seu próprio eu superior. Tá? Não precisa fazer nenhum tipo de sofrimento, sacrifício ou dificuldade para isso.
A fonte criadora nem quer. Então, aprender a pôr limites. Quando você entende que você faz parte, qual que é o ponto? Se isso daqui é a sua visão de mundo, os outros são importantes e você tá fora, você não valoriza você como parte do todo. Toda e qualquer virtude que existe, exemplo, bondade. A bondade, a mestria na virtude da bondade, envolve quando você consegue ser bondoso com você e com os outros. Confiança. Aprender a confiar em você e nos outros. Quando, como e onde confiar em você e nos outros. Ajuda. Receber, dar e receber ajuda para você mesmo e para os outros. Generosidade. Com você mesma e com os outros. Aí você adquire mestria em virtude.